Fala pessoal, Papo à Vista no ar mais uma vez. Você aqui que está nos acompanhando, é mais uma terça-feira, um episódio novo, uma história de empreendedorismo. E hoje, presença ilustre aqui da Leidiane Sala, mentora de negócios, especialista em vendas. Uhum. É possível vender qualquer coisa? É possível vender qualquer coisa. Gil? Eu não tenho preço. Oh. Você quer me vender? É coisa. Cuidado Aqui que... nós temos uma ilustríssima personalidade. A gente não vai falar de vendas. Não é? Mas, Leidiane, cuidado que preço é diferente de valor. Exato. Uhum. Até onde eu sei, você não tem Não, valor. não tenho preço. Ele não tem preço, tem valor. Exatamente. Não confunda. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Já deu pra perceber que aqui o papo é bem descontraído. Que bacana. Apesar do assunto ser sério e muito interessante, né? Que hoje em dia a gente tem que se vender o nosso produto e, no seu caso, ensinar a vender. Exato. Conta um pouco da sua trajetória. Olha, acho que ser vendedora meio que estava no sangue, assim, desde pequena, né? Eu venho de uma família muito simples, então o meu enredo familiar era de pessoas vendedoras. Então, a minha avó pegava lingerie, colocava na sacola, sabe? E aí pegava os netos, porque não tinha opção, e botava as crianças tudo ranhento, assim, andando quilômetros. E, de verdade, assim, eu venho de Várzea Grande, e a gente andava 2 quilômetros para vender calcinhas e sutiãs no bairro vizinho. Na época, minha mãe trabalhava como vendedora, e minha família era muito simples, então nós precisávamos vender algo para sobreviver. E aí minha avó não podia deixar as crianças sozinhas em casa. Andávamos 2 quilômetros para ir, 2 para voltar. No meio do caminho ela envolvia algum entretenimento para que as crianças conseguissem voltar para casa tranquilas ali. Mas a gente não podia nem na época pagar vale transporte, assim, o ônibus, né? Tínhamos que ir a pé mesmo. Então, assim, comecei com isso na área de vendas e depois eu entendi que, assim, na minha cabeça, quando era pequena, vendedor era a profissão de desqualificado, né? Minha família semi-analfabeta, ninguém tinha profissão. Eu falava assim, gente, tudo que eu não quero ser na vida é vendedor. Porque vendedor é chato, tem que bater na casa dos outros, bater na porta, incomodar as pessoas que estão em casa. Então, eu tinha todas essas crenças negativas sobre vendas, cresci achando que tudo que eu não ia ser na vida era vendedora e hoje me tornei especialista em vendas, capaz de formar isso, né? Pessoas com outra mentalidade de vendas. E essa virada de chave se deu como? Porque você disse, a sua família começou não porque era uma tradição familiar, mas por necessidade. Era um gosto, por absoluta necessidade. No seu caso, foi por necessidade, foi por uma vocação? O que despertou? Falou, é isso que eu sei fazer bem. O que e quando, né? E quando, é verdade. É engraçado, porque assim, de fato eu fugi das vendas, né? Então, eu falei, eu não vou ser vendedora. Minha mãe falou assim, não, você vai fazer direito e vai ser o quê? Juíza. Porque na cabeça da mãe só existe isso, né? Uma profissão, direito. E aí eu fui, né? Na época ainda da adolescência, eu vendia todas as coisas que as pessoas vendem. Então, assim, vendi revistinha da Avon, revistinha da Natura, todas essas coisas aí. Tupperware, você vendeu? Tupperware. O Tupperware é bom porque é caro, produto bom, mas as pessoas roubam, né? Então é isso que é o segredo. Esse é o segredo da você Tupperware. torcer pra vizinha pegar o... Você tem que comprar de novo, eu não porque ela acabou. Eu trouxe essa torta aqui, mas me devolve. A Tupperware Devolve volta, o hein? Tupperware, devolve. E aí não devolve, você fica com ódio e acaba a amizade. Imagina. Mas aí que você comprou outra Tupperware. Porque ela não O acaba vendedor, nunca. ele torce pra você ser roubado, entendeu? E o maior concorrente da Tupperware qual é? Meu Deus, o quê? O pote de sorvete. Meu Que Deus! bom. Pote de sorvete, pote de margarina. Foi esse aí veio o concorrente da Tupperware. Ai, mas é sempre bom ter essas coisas pra você dar pro vizinho, entendeu? Pra família que vai. Esse daí você entra... Isso. E aí foi... A história é bem engraçada, assim. Eu saí disso, vendi durante uma parte da adolescência, porque era a única forma que eu sabia que dava pra fazer dinheiro. Eu falei, vendi bijuteria, eu fazia, né, os artesanatos, vendia aquilo ali também, porque era um enredo. Era o contexto, né? E como era aquilo que eu sabia fazer desde pequena e eu ouvia as pessoas conversando, foi isso que eu me dediquei. Passou um tempo, eu fui para a faculdade de Direito e claro que, né, abastada financeiramente que não era, eu vendia coisas para poder comprar os livros da faculdade. Legal. Então, nessa época eu já estava um pouco mais qualificada. Eu vendia da minha madrasta, assim, semijoias dela. Então, eu pegava... Ela era revendedora de semijoias. Ah, bom, achei que você não, ia na imagina, gaveta. Vendia dela. Eu vendia Eu dela. vendia Ela semijoias comprava pra ela e eu dela. vendia. Roubava, mentira. Ela sabia disso? Ela era revendedora e aí ela me terceirizava e me dava uma
comissão de vendas, né? Legal. E aí, pela oportunidade, eu estagiava na Defensoria Pública, tinha bons contatos na época e falei, essas pessoas compram Tá isso, indo. né? Comecei a ganhar dinheiro com isso. Logo depois de um tempo, eu me formei e atuei na área jurídica. E eu falava assim, pronto, tô bem, né? Tô na área jurídica e tal. Tudo que minha mãe sonhou. Tudo que minha mãe sonhou. Eu falei assim, agora é conseguir a magistratura. Mas no final, o direito não era o que eu gostava de fazer. E aí eu fiquei, gente, o que eu fiz da minha vida, né? Foram 5 anos para me formar, com muita dificuldade financeira. Na época eu tinha conseguido bolsa da faculdade, 100%, mas ao mesmo tempo eu não tinha condições de me sustentar. Enfim, dentro daquele caos ali, eu falei assim, o que eu vou fazer? Me formei. Uma amiga falou assim, Leide, vamos estudar? Ela falava, você é muito estudiosa, então se eu for montar um escritório de advocacia, eu quero montar com você. Legal. Só que você não tem dinheiro para montar escritório, tá quebrada. Então vamos fazer o seguinte, a gente estuda junto para a OAB, monta um escritório de advocacia, e enquanto isso, precisa sobreviver, você vem para minha loja para ser o quê? Vendedora. Nessa época, ela me chamou para ser vendedora de móveis planejados. E aí, eu quero que você pense assim. A menina que morava no 15 de maio, em Várzea Grande, num bairro que na frente dele é um esgoto enorme a céu aberto, que andava 2 quilômetros para vender, que na minha casa o móvel, na época, era aquelas prateleiras de madeira, e depois era aquele de latão, de alumínio. Tinha que vender móveis planejados para quem tinha casa de luxo. E era um móvel de uma marca, né, de luxo mesmo, não era móvel simples. Eu falava, meu Deus do céu, eu não tenho a menor ideia do que é um lavabo. Eu não tenho a menor ideia do que é um closet, dessas coisas. E aí eu comecei a estudar sobre o nicho para aprimorar, né, o repertório, o vocabulário, todas essas coisas. Isso, linguajar, postura, né? Tudo. Eu falei assim, gente, pobre é uma coisa, né? Não ter conhecimento é uma coisa, mas aí você vai buscar. O problema não é não saber, o problema é não ter interesse em aprimorar. Boa. E eu falava, vai dar certo. Fiquei estudando muito sobre isso, pegava aquelas revistas de casa, de decoração, sabe? Falava, vou vender móveis planejados. Na época, eu pegava uma bizinha da empresa, eu ia de obra em obra. Porque aí eu descobri a estratégia de venda. Não é você esperar a casa pronta. Porque quando você espera a casa pronta, a pessoa já tá com os móveis já fechados. E aí eu ia, pegava com contato do pedreiro, sabe? Do mestre de obra. Sim. E aí eu conversava, fazia amizade com ele, falava assim, quem que é o dono dessa casa aqui? Você tá fazendo um excelente trabalho, tô gostando de ver isso aqui. Passei aqui semana passada, menino, não tava desse tamanho não. Agora olha aqui o tanto que você evoluiu. E de fato eu sabia me relacionar com aquelas pessoas, eu conseguia bons contatos e a partir disso eu comecei a fazer venda de móveis planejados. Foi um bom período nisso, né? E eu consegui realmente uma boa renda. Eu falei, cara, eu dou conta de vender de fato qualquer coisa, né? Com o menor conhecimento que eu tenho, eu vou estudar e eu vou aprimorar. Foi então que vendas, ela foi internalizando de uma forma diferente. Porque antes, venda era profissão, na minha cabeça, na minha crença, de desqualificado. Pejorativo, e depois uma coisa... que eu fui ver que não era assim. De maneira Vendedor era alguém que sanava um problema de alguém. E eu falava, cara... Bom vendedor. O bom vendedor. Porque o outro não é um vendedor, é um empurrador. Empurrador. Ele cria o problema, na verdade. E aí começa a te empurrar coisa que você fala, não estava alinhado com a minha necessidade. Você pega ranço de vendedor. Exato. Assim, né? E aí eu falei, então dá pra ser diferente? Dá pra viver num contexto de vendas sem ser aquela pessoa chata, inoportuna, sem ser um empurrador? Dá. Então eu vou fazer alguma coisa a partir disso. Dominei vendas. Depois disso, eu falei... Acho que não dá para fazer uma carreira, né? Não tinha noção ainda de carreira nisso. Tinha recém-ingressado no mercado de trabalho. Meu marido ficou desempregado na cidade. A gente estava morando em Lucas do Rio Verde na época. Voltamos para Cuiabá e falei, agora em Cuiabá, o que eu sei fazer? Tenho um diploma de direito para botar debaixo do braço. Tenho uma carreira de vendas que eu não sei o que fazer com ela. Experiência em móveis planejados. Experiência em caminhar 2 quilômetros. 2 quilômetros. Pegar a bijuteria dos outros e vender. Eu tinha experiência nessas coisas. Eu falei assim, o que eu faço agora? Na época, né, uma pessoa falou assim, você é muito faladeira, né? Eu falei, sou. Ela falou assim, vem trabalhar comigo. Eu te pago... O salário era baixíssimo, assim. E eu falei assim, eu te pago tanto para você vir aqui e me ajudar na parte de treinamento. Ela era diretora de uma empresa estadual, de grande nome, enfim, muito boa. E aí ela falou assim, eu tenho essa empresa, eu sou diretora administrativa e financeira, mas eu também sou coach. E eu quero treinar a empresa, eu quero treinar a base operacional. E como que eu vou fazer esses treinamentos? Não tem ninguém para carregar PowerPoint para mim, não tem ninguém para ligar a sala para mim. Eu falei, eu vou ser o Severino seu. Pode deixar. Então, eu era a menina que carregava PowerPoint, carregava essas coisas. Falei assim, eu vou fazer isso. E eu admirava muito aquela pessoa. Então, a admiração me fez aprender
pelo olhar, sabe? Sim. Eu falava, o que ela faz? Como ela fala? Como ela se porta? O que ela ensina? O que ela transforma na vida das pessoas com conhecimento? E aquilo que você valoriza, você atrai, né? Sim. Porque aquilo que você admira, você foca, ele expande. Você admira, ele atrai. Que legal. E foi isso, assim, eu abracei aquilo ali como a melhor oportunidade. O pior salário que eu tava ganhando na vida, Sim. mas era a melhor oportunidade. E falei, eu vou fazer carreira nessa empresa. E eu vou construir a minha história aqui. Comecei lá eu me inspirava nela, ela entrou também como auxiliar e se tornou diretora da empresa. Eu falei assim, eu vou fazer isso aqui. Comecei a trabalhar nessa empresa, só que a empresa era a vaga que eu tinha era na área de recursos humanos. Então era um novo leque. A pessoa do direito, especialista em vendas na área de RH. Falei assim, então aqui eu vou estudar sobre gente. Falei, o que eu preciso fazer para ganhar mais e aprender mais e entregar melhor resultado? Ela falou, Leide, você já está formada, você entende um pouco de gente, do aspecto legal, mas estuda sobre gestão de pessoas, que eu acho que vai ser uma boa oportunidade para você. Também não tinha dinheiro. Comecei a pesquisar na internet, MBAs, essas coisas que fossem compatíveis com a minha realidade financeira. Me inscrevi em um, e aí, na época, com a graça de Deus, eu consegui me inscrever no melhor que tinha aqui. E aí o valor a gente conseguiu parcelar, quase que financiar assim, o MBA. E ali eu falei assim, eu vou fazer esse negócio dar muito certo. No MBA é assim, precisa vir aqui na frente falar alguma coisa. Quem vem falar? Eu. Quem vai apresentar o trabalho? Eu. Quem vai fazer isso aqui? Eu. Porque ali eu sabia que tinha funcionários de grandes multinacionais. Sim, ali era uma vitrine. Entendeu? E eu falei assim, eu vou fazer isso aqui funcionar. Eu vou fazer isso aqui dar certo. Isso é um insight muito legal. A gente uma vez fez uma viagem, né, Gil, para Califórnia. Sim. Visitar startups do mercado financeiro. A Rentalize é uma empresa do mercado financeiro, né? A gente está aí há 7 anos, né? Operando no mercado financeiro, muito legal. E eu lembro que uma reflexão que a gente fez nessa viagem é o que a gente vai ver lá na Califórnia, no Vale do Silício, que a gente vai aplicar na Rentalize. E a nossa leitura foi, não, quem é que vai estar com a gente na mesma excursão? Legal. Porque hoje a gente tem network feito daqueles caras, né? Sim, hoje, olha como o mundo dá voltas. Um dos patrocinadores nossos, que é a Agrobravo, é sócia da Startse hoje. Que foi com a gente. E que os caras que viajaram conosco, que são os donos da Startse, a gente tem um relacionamento com ele, assim... Ah, você conhece o Claro, já viajei com eles e tal. Cara, então, é muito louco isso, né? O network. Eu tenho um amigo, é fantástico. Eu tenho um amigo no MBA que, na época, eu tinha 21 anos, fiz o MBA e, na FGV, e o cara é vizinho nosso hoje, no condomínio. Cara, olha só, hoje a gente é vizinho. Então, isso a gente não pode desperdiçar essas oportunidades que o mundo nos dá. De relacionamento. Não, o negócio é network, né? Eu vi isso na prática. Eu falei, cara, não importa de onde você vem. O que importa é o que você faz a partir disso, né? Então, assim, a minha realidade, ela prova isso de forma muito concreta. Lá no MBA, por conta disso, teve um dia no grupo de WhatsApp, as meninas mandaram assim, olha... Tem um cliente, um parceiro meu de negócios que está muito chateado, porque ele contratou um treinador e o treinador sacaneou com ele. 48 horas antes do treinamento, ele cancelou. E agora, ele não tem quem vá dar palestra para a equipe dele. Ele está muito chateado e não sei o quê. Gente, vocês sabem quem possa fazer isso? Na hora eu não falei nada, porque eu tinha medo também, né? Eu falei, vai saber quem é esse povo aí. Aí o pessoal falou assim, eu sei. Aí começaram, a Leidiane. Eles abriram a minha empresa de treinamento. Eles abriram. Foi o meu network que foi empurrado, sabe? E todo mundo me deu essa referência. Eu falava assim, gente, mas eu não tenho experiência. Ele falava, mas você dá conta. Vai, Leide, vai dar certo. Na época, todo mundo sabia que não era muito fácil, né, pra mim, a situação. Ele falou, você vai dar certo. E pronto. Eu me inscrevi ali, falei pro cara, vou dar esse treinamento pra você. Saí de lá do treinamento daquele dia, né? Enfim, fizemos a negociação, a estrutura do conteúdo. Eu já fazia isso nas empresas. Na época, eu já estava assumindo o cargo de treinadora na empresa. Então, eu já tinha essa experiência. E aí, ele falou assim, então, a partir de agora, eu quero que você venha todos os meses. Eu não quero mais aquele cara. Eu gostei tanto do que você fez. E eu gostaria de treinamentos mensais para minha equipe. Então, assim, da primeira empurração, né? Eu me tornei empreendedora. Daquela situação, eu tive um cliente anual que me pagava para dar treinamentos todos, sabe? Com recorrência. E eu falei, cara, dá certo. Daí eu comecei a buscar outras empresas que eu pudesse crescer. Eu já queria para uma empresa nacional, eu estava numa estadual, falei que era para uma nacional. Na nacional eu tive grandes oportunidades, reformulei programas de treinamento, de formação gerencial, né, de diretores e tal. Saí dali, eu recebi uma proposta para ir para uma multinacional. E aí eu, assim, para ganhar
3 vezes o que eu estava ganhando. Uau. Eu fiquei muito feliz pela oportunidade. Viajei para o interior, comecei a trabalhar numa multinacional e chegou um momento em que a minha rentabilidade, né, aquilo que eu ganhava mesmo na minha empresa, porque eu continuei com a minha empresa dando treinamento para outras, superava consideravelmente a minha receita da CLT. E aí entrou aquilo que hoje para mim brilha os olhos, assim. Eu quero lucro e liberdade. E eu não tinha liberdade na CLT, né? Você tem uma determinada liberdade, mas não era a liberdade que eu queria. Eu queria determinar os meus horários, eu queria ter tempo para ir num shopping à tarde, eu queria ter empreender. tempo para tomar chá da tarde com as minhas amigas. Eu falei, como que eu vou fazer isso? Se eu empreender. Então, o lucro e a liberdade, eles foram, assim, os fatores preponderantes para que eu tomasse a decisão de viver do meu negócio e do meu conhecimento. Uau, e aí, com essa legal. trajetória, né, de vendas, de negócios, de direito, de RH, de gestão de pessoas, foi... Que nada é em vão. Nada em vão. Nada em vão. Não, eu Tudo agradeço isso a Deus por cada somando. quilômetro que eu andei. Exatamente. Cada experiência dessa te trouxe um pouquinho de bagagem. Exato. E aí elas somadas é o que você é hoje. Exato. É o que te fez também, né? É o que te fez Gil, também. você é um cara que nasceu no comércio também, né? Nasci. Esses dias eu cheguei pro Gil e Aí, falei, ó, Gil, vamos vai tomar alguma começar. coisa? Ele falou, de quem? Ele já queria. Quem fez Eu direito, falei, você deve ser cara, assim também, né? Se fez É. direito, tem um pouquinho de sangue Não, da OAB vem aqui. correndo. É assim. Não é? Porque Aquele isso aspecto é uma legalista. escola, né? É uma escola e, cara, é super interessante. Eu dou muito valor a isso daí, que na época os meus pais me obrigavam, né, igual sua avó, né, a caminhar junto com eles, né, nos negócios. E isso me trouxe muita bagagem. Você mesmo não sabendo por quê, né, e qual seria o reflexo daquela atitude quando você era criança, depois da minha formação, isso daí foi muito importante. E eu quero isso hoje pro meu filho, né? Quando a gente já começa a instigar desde cedo ele, né? Não é obrigar, mas instigar, né? A ele hoje tem 8 anos, vai fazer 9, a ficar dentro do negócio da gente, ou estimular a fazer negócio mesmo, empreender, né? Vender. Né? Você vê que lá no futuro ele vai colher esses frutos aí, né? claro Isso é que sim. importantíssimo. É assim, você dá a teia, né? Você dá a teia. E aí, com a maturidade, com a oportunidade, a pessoa ela vai criando a trama da vida e aí encontrando o sentido disso. Isso. Eu falo, gente, foi muito bom. Ai, você tem algum lamento da sua vida? Porque quando você era pequeno... Eu não tenho nada de lamento. Andar 2 quilômetros, vender... O que eu tiro disso, sabe? Eu adoro falar isso para as pessoas, porque quando eu andava 2 quilômetros para vender algo para alguém, na minha pobreza, mesmo na situação que a gente vivia, eu tinha a sensação de que não importa quão pouco você tenha, você pode dar para alguém que precisa mais. Então, a venda, ela depois de um tempo, ela internalizou de fato como uma ajuda, Acho sabe? que você ressignificou. Exato. Então, assim, nada disso. Porque você, formada, foi vender móveis planejados. Que ótimo! Eu tive contato com pessoas que eu nunca teria na minha vida. Eu entrei em casas e expandi, por exemplo. Hoje eu tenho muito mais bom gosto em relação à casa, graças a essa oportunidade. Lá na época dos móveis Exato. e com contato com esse público. Então, assim, nada é ruim. Leide, posso chamar de Leide? Claro. Não, porque eu só vi você dando exemplo. Leide. Leide. Eu falei, vou chamar você de Leide. Você hoje, né? Quando pega uma pessoa pra treinar, qual é o maior desafio que você vê hoje? A pessoa com crença limitante, que você tem que primeiro passar uma borracha para depois colocar novos conhecimentos. É uma questão, às vezes, de estar sempre atualizando, porque os conceitos de venda também vão mudando, né? Hoje você tem lead, CRM, você tem termos, né? Hoje em dia, praticamente, a venda, dependendo do caso, ela meio que acontece sozinha, né? Depois que você já criou todo o conteúdo, toda a necessidade, a pessoa já vem sabendo o que quer. Eu adoro né? esse tipo de venda. Em que a pessoa me pede pra comprar, entendeu? Eu adoro ensinar isso pras pessoas. E assim, quando começa, né, a venda, primeiro passo é você entender que vender é ajudar alguém. Se você não está disposto a ajudar ninguém, você está na profissão errada mesmo, entendeu? Vender não é para você. Então, o primeiro passo é entender com que eu sou capaz de transformar a vida do outro. Seja você uma terapeuta familiar, né? Yara esteve aqui, minha amiga. Muito legal o episódio. Eu assisti, claro. Muito legal. Ela, nossa, Yara Ribas. Então, o conhecimento dela transforma a vida dos outros. Mas eu tenho também uma cliente, né? E, enfim, um case super legal, que vende terço. Olha só. Então, o que o teu terço é capaz de transformar a vida do outro? Então, é você entender a capacidade que você tem de impactar a vida de alguém. Então, a gente primeiro formula esse conceito para que você tenha maior clareza, porque eu não te vendo um copo. Eu te vendo a oportunidade de beber água em um recipiente adequado,
digno, que te traga também maior leveza, Legal. que tenha facilidade de encaixe a sua mão, que te dê segurança. Que agregue. Que agregue valor. Então, assim, eu te vendo essa transformação. Então, a gente ajuda o cliente, primeiro, né? O meu cliente, a empresária, a entender qual é o conceito do que ela está vendendo, entender a poesia por trás disso, a transformação, e depois a gente vem para a parte prática, que é a estruturação dos 6 pilares de vendas. Então, primeiro é a atração. Você tem um bom produto, mas se a tua forma de apresentar esse produto não está adequada, você nunca vai conseguir vendê-lo. Tem gente muito mais, né, de verdade, assim, tem muito mais incompetente com produtos inferiores que está vendendo muito mais que você. Mas por quê? Porque ela sabe dispor o produto dela de uma forma atrativa. Então, eu estruturo a parte da atração, seja por meio de orientação, né? Eu tenho profissionais parceiros que trabalham comigo, então eu indico uma mentora de fotografia, eu indico um especialista em design, eu indico um especialista em marketing. Não é minha área, mas eu mostro para você as oportunidades e as ações. Legal. Depois disso, depois de estruturar a atração, a gente estrutura a sua oferta, que é a sua linguagem de venda. Você precisa seduzir o seu cliente o tempo todo. Então, como eu seduzo alguém? Primeiro, expondo o que é que está acontecendo no aspecto real, no aspecto psicológico, no aspecto emocional. Eu explico também o que ela está perdendo de oportunidade. E aí eu seduzo o cliente. Então, atração, faço oferta. E aí eu gero algo chamado conexão, que é mostrar para a pessoa que eu sei o que eu estou fazendo, mas que ela pode confiar em mim. A conexão ela é fundamental para a venda. Por que, Leide? Porque tem gente vendendo excelentes produtos. Se não for para eu conectar com pessoas, eu compro do Magazine Luiza, que por acaso já buscou a Magalu para uma conexão. É uma estratégia, entendeu? Entendi. Se não for para me conectar com pessoas, eu vou no Mercado Livre. Entendeu? Então, se você tem um traço de humanização, de personalização no teu perfil, na tua Facilita comunicação, na tua essa empresa, conexão. gera essa conexão. Que legal. Então, a gente estrutura, né? Atração, oferta, conexão, apresentação do produto. Como que eu negocio? Como que eu trabalho com uma objeção do cliente? Para que eu seja persuasiva e, ao mesmo tempo, não seja aquela pessoa chata. Quer, não quer, vai-te embora. Entendeu? Procura outro. Procura outro. Eu falo, não. Ontem eu recebi uma mensagem da cliente. Ela falou assim, Leide, como que eu saio dessa situação aqui de forma... Aí eu falei assim, ó, eu vou fazer um script para você. E aí eu montei cinco scripts. E eu falei assim, ó, e a minha recomendação é que você acesse o número 3. Tá, e o que seria essa A objeção dela? É. A Vamos obje- ilustrar aqui, sem falar nomes, mas que ajuda a gente a ter uma coisa mais... Concreta. Concreta, é. Tá, o cliente dela, ele queria um desconto maior para fazer o processo ali. Pra fechar. Isso, para fechar. Fazer Vamos o falar, fechamento. vou dar um exemplo. Né? Pode não ser o nicho que eu tô falando, mas pode ser. Pode entendeu? ser, vai Pode ser, que- vai que. é. Entendeu? Ela do Baseado nicho- em fatos reais. Pode ser. É baseado só. WhatsApp. Do nicho de fotografia. Tá. E aí ela falou assim, Leide, como que eu faço? A pessoa tá pedindo desconto, né, em relação ao valor. Eu falei assim, nós temos essas alternativas. A primeira delas é dizer para a pessoa que você não consegue alterar o valor sem reduzir a qualidade. E isso para você seria insuportável, entregar a ela um produto inferior àquilo que ela merece. Ponto 1. Segunda alternativa que você tem é dizer o seguinte, talvez esse valor nessa parcela esteja alto para você. O que eu posso fazer é facilitar o pagamento, te dando oportunidades de parcelar em mais vezes. Legal. Ficaria adequado para você? A terceira alternativa seria propor para ela uma data no mês que vem, já uma reserva da agenda, e aí ela ganharia um tempo maior para se organizar financeiramente e aí conseguir fazer o pagamento. A quarta alternativa seria propor para ela um downsell. Então, assim, olha, neste pacote de, sei lá, tantas sessões, 1000 fotos, te baixa pra entendeu? 800. Nós podemos fazer um pacote mais adequado, de R$800, Legal. e aí caberia melhor no seu orçamento. E aí a última eu já nem lembro mais, Tá, mas mas assim, qual dessas você falou assim, ó... A terceira, ela falou. Não, mas Não, a mas terceira... eu não falei na ordem, é mais lá dela, agora, né? agora ela falou em não, outra não, ordem, é só né? Eu baseado mudei em a fatos ordem. reais. Eu que dei a dica. Você tá falando Tá que eu bom. falei isso? Não falei isso. Mas qual dessas seria mais adequada e por quê? Eu sugiro sempre você falar da qualidade do produto em relação... Porque aí o cliente vai falar assim, caraca, eu não quero abro essa mão da mulher, qualidade. eu não abro mão É. da qualidade. Porque você escolheu ela por causa da qualidade. Exatamente. E agora você tá pedindo justamente para baixar a qualidade. que eu tenho é o que você merece, é esse Isso. preço, né? É mais ou menos isso que Eu você tá focaria falando. nesse Aham. argumento. Legal. Eu conheço ela. Que e era eu o sei argumento 1, no caso. Então, só que eu conheço o diferencial dela no mercado. Aham. Então, eu sei que isso, de fato, seria um argumento coerente com a postura, sabe? Então, eu Então mandar o usaria cliente isso. para aquele lugar não Não é uma opção. Claro que não, opção. né? Não seria o sexto? Que droga. Você O entendeu o sexto. script? Ô, Gil. Tá fazendo errado. Não, e o povo que pede desconto vai falar assim, desconto, vai procurar o concorrente. Eu falo, Tá. meu Deus. E agora? Tinha um cara, meu pai fala, que ele negociava,
antigamente, né? Que a hora que pedia desconto, falava assim, ó, desconto não dou nem pros meus filhos, quem dirá pra você. Meu Deus! Será que o cara era grosso, né? Querido! Ótimo vendedor, adoro! Então agora eu vou inverter. Então você é a fotógrafa, o cliente pediu desconto e você tem todas essas ferramentas. Mas tem um cara que eu conheço que é mala demais. Tá aqui do meu lado. Ah, começou. Ele é o cliente. Sim. Gil, como você dobra essa fornecedora? Ela falou a primeira opção pra você. Aham. Eu vou reduzir a qualidade e tal. Então, mas aí depende. Se é fotografia, se é um produto que é tipo uma commodity, que tem em qualquer lugar, eu poderia comprar no Mercado Livre, eu ia comprar no Mercado Livre. Eu tenho que falar, eu sou assim. Ele fala assim, ele é o caçador, ele fala que eu sou o caçador De preço. de etiqueta vermelha, né, nas lojas. Chega lá. The red tag. Né? Mas se é um profissional, igual, por exemplo, no meu casamento, pô, eu escolhi a profissional, né, porque até hoje é nossa amiga, É. que eu queria, pô, pela qualidade, né? Então, né, nesse caso aí, eu ia ficar quieto e ia, E aceitar, né? Ou ia né? Ela tá pedir o vendo. parcelamento. Então, se ela me oferecesse Olha, parcelamento, se você- mesmo eu não precisando, eu ia pagar parcelado. Se Entendeu? você dobrou É. Aí, ó. esse cara aqui, o Não é. curso tá aprovado. Tá a vendo, resposta... gente? Aprenda Que eu não vendas conheço, comigo. tá? Eu não sei quem conseguiu já dobrar ele. Mas uma coisa que me pega, né? É uma coisa que me pega. Porque você sabe, pô, eu gosto de desconto. Eu pesquiso bastante e tal. Então quando a gente vai para os Estados Unidos, a gente compra né, pô, várias coisas lá e tal. Mas a loja, pela qualidade de atendimento, me dobra, eu acabo pagando mais caro. Sim. Por exemplo, vou citar, né? A Amazon, né? A Apple. Então, pô, não adianta. Se eu achar em outro lugar o mesmo produto, um produto da Apple, por exemplo, né? Eu não vou comprar, porque eu sei que se eu comprar na Apple, eles vão obedecer o prazo, Sim. vão obedecer a qualidade. Se Combinado. acontecer alguma coisa, eles vão resolver. É igual a Amazon. É. Né? Então, eu pago até mais caro se estiver lá. Porque se der algum probleminha, eles vão resolver o Sim. problema. Então, a experiência que a gente carregou, né? Que massa. É isso Então, só recapitulando. A atração, que Atração. eu sou especialista em Conexão. atração, eu sou um Ai, cara eu te- atrativo. Atração, A conexão. oferta. A oferta. modular Conexão. A conexão. Uhum. Só um ajuste, tá? A conexão vem antes da oferta. Ah, tá. Porque você se conecta. Eu não te falo de valores, eu não te falo de preço, eu não te falo de produto, até eu ter certeza que você confia em mim. Que é essa conexão. Exato. Que, inclusive, é uma coisa que a gente faz aqui na Rentalize. A Rentalize é uma empresa financeira. Não tinha uma cara até a gente começar a gravar Papo à vista. com o Papo à Vista em 2020. Caraca. Toda terça-feira. Esse é o episódio número 120. 129. errei por São 9. 129 histórias de sucesso com o nosso rostinho lindo aqui, ó. Ai. Ó, se inscreva. Ela tá dando as dicas, eu tô tentando encaixar nos vendedores que me atendem, entendeu? Pra ver se alguém tem. Já chega pro cara e fala, Gente, mano, você tá você não errado. tem atração, você não tem É. conexão. É. Atração, Faz esse conexão, curso aí. oferta. Negociação. Vamos lá, negociação. Negociação. E aí? Não, Então, negociação pode ser esse exemplo aqui. Que a Ah, gente falou, beleza. né? A pessoa falando sobre isso aqui. quer Mas saber tem até onde você estica, até onde você Exato. cede. Mas eu gosto da negociação em que ela vai pro sentido contrário, em que ela aumenta o valor. Que é o upsell. Opa. Então, Vamos por cortar. exemplo, Acabou por aqui Opa, o Papo à vamos- Vista, vai me prejudicar. eu gosto da negociação que aumenta, Vamos entendeu? exemplificar. Então, vamos dar aqui um exemplo. Você me ofereceu essa caneca aqui. E aí você me fala das características dela, né? Certo. Tudo certinho. Eu falo pra você, por exemplo, tem um mantra lá, né? Que eu repito ali com frequência, um jargão, que é rainhas tomam chá. Já me ofereceu café. Eu falo, não, gente, rainhas tomam chá. Porque eu amo, né? Esse universo castelar, eu amo essa história medieval, eu amo essas coisas. Aham. E aí eu falo, nossa, essa caneca é linda. E você vai falar assim, Leide, mas depois que eu te conheci, eu vou te falar uma coisa. Não é essa caneca que você merece. Tem uma caneca que é especial, a gente nem coloca ela aqui para divulgar para as pessoas, sabe? Ela escassez. tem uma borda com fio de ouro. E aí ela é feita especialmente, né, para algumas pessoas especiais. E ela tem uma porcelana pintada à mão, pintada com ouro. Jarbas, traz aquela caneca, por favor. Aí você traz a caneca, coloca um fundo Tum, tum, musical tum, tum. castelar ali, chega ali uma pessoa que serve certinho pelo acrílico. lado direito, e aí coloca pra você e fala assim, é essa caneca que você tem que beber. Porque se eu bem me lembro, você fala que rainhas tomam chá. Isso aqui é da plebe. A rainha tá nessa caneca aqui. Então eu mostro pra ela um valor de um upsell. E eu oferto pra ela um produto que está mais associado à necessidade, ao estilo de vida, à personalização. e Lembrando, venda. mais uma vez, não é enganação, não é empurração. Eu conheci É ela que você antes. conheceu a ela. conexão. E aí você se conectou de tal forma, você falou assim, olha, é E isso. se Você você tiver merece. feito o serviço bem feito, ela vai comprar essa caneca. Vai Essa é a comprar, vai sua- comprar, porque eu Você, dei a pô, caneca. realmente, Vai comprar. era isso que eu queria. Não era isso que eu aquela ali. queria. Não, né? as minhas... Eu tomo chá onde?
Eu não tô mentindo pra vocês. Eu tomo Uau. chá numa xícara de porcelana pintada com fio de ouro. Uau. Por quê? Porque é esse o argumento. Já eu tô com Porque medo essa é a dela. história. Não, eu tô com medo, porque a gente dá uma caneca no final, eu já tô querendo comprar de volta a caneca dela. Com fio de ouro. Com fio de ouro. Não, tem aqui. Cada pessoa que passa aqui ganha uma caneca. Eu vi Né, isso. pintada à mão, pelo Johnnier e tal. Só que eu já tô pensando em comprar de volta a sua caneca. De tamanha... Não, bom, Mais deixa eu focar aqui. Me ajuda a focar, Mais rapaz. Me ajuda a focar. Depois dessa negociação, Aí, fechamento. fechamento. Tem muita gente que negocia, faz tudo, mas não chama o cliente pra hora do vamos ver, entendeu? Então, assim, eu não sei fazer isso. Isso eu tenho vários clientes que chegam pra mim e falam assim, Leide, eu fiz tudo que você me ensinou. Eu consegui quebrar as objeções, e aí eu fiquei esperando ele falar assim, então tá bom, vou Passa fechar. cartão. Então tá bom. Não existe então tá bom. Existe assim, eu faço o fechamento, eu percebo que tu tá na minha, percebo que tu tá dentro da história, que você comprou o enredo, eu falo assim, e qual a melhor forma de pagamento pra você? Sem deixar você responder. Você prefere cartão ou à vista? Eu te mando o número do Pix agora. Ponto. Você já faz o fechamento. A Você já negociação manda meio o que dado. já Porque, tá de meio fato, junto com o essa é a hora fechamento. de empurrar mesmo. Por quê, Leite? Porque a pessoa tomou a decisão. Só que você espera dela a parte mais dolorosa. Tirar o dinheiro do bolso e te dar. Torna Sim. isso mais rápido. Quanto mais tempo Diminui ela o tiver que atrito, pensar. sim. Exato. Porque isso a gente Tem que chama... pegar lá na emoção, né? Exato. Na emoção também. É, porque- e assim, existem coisas chamadas fricção, né? Tudo que é uma fricção, ou seja, você gerou qualquer coisa para dificultar, você já diminui a chance de fechar. Por que, Sim. que, por exemplo, o iFood, Uber, é o pagamento invisível que a gente chama. O cartão tá cadastrado, você nem viu, você nem sentiu que pagou. Perfeito. Né? Se você tiver que abrir a carteira, tirar dinheiro, contar dinheiro, receber troco, guardar moeda, já criou uma fricção a mais ali, né? A parte mais dolorosa pro cliente. Então você pagou invisível, não, tá certo, tudo ok, pá. Por isso tá, que eu acho foi. que, né, pensando aqui, a diferença entre a compra presencial, ou, enfim, você conhecendo a pessoa, da compra online, onde é o Mercado Livre, Sim. Magazine Luiza, igual você falou, né? Ali a gente faz Você não direto, sente né? que A você gente comprou. pega Não. ali, vai colocando, Não. a gente vai colocando, mas a gente vai colocando no carrinho. É. Né? Meu carrinho é com 60 itens. O Eu olhei carrinho, hoje de manhã. o carrinho virou a wishlist. Isso. Então a gente faz isso, coloca lá a pesca, começa lá, uma carretilha, uma varinha, uma isca e tal. Aí você deixa lá. No outro dia você chega lá, você olha e fala assim, cara, isso aqui, por que eu tô comprando? Não preciso. E vai deletando, né? Não tem esse fechamento, né? Tem até, oferecem tudo, tem todos esses passos seus, às vezes a conexão até. Às vezes vem né? fechamento por e-mail. É, Ó, seu carrinho está à espera. Mas se você Não ganha tem um umas pouquinho O de coisas- produto tempo... do item lá fica na esperando promoção. por você. Isso, ó, teve alteração de preço, tá mais Isso. barato. Fala, é agora. Né? Mas não tem esse fechamento pessoal, né? Se a pessoa vai lá pra você e te pega na hora que você tá colocando no carrinho as suas Exato. coisas, né? O cara fala assim, então toma meu dinheiro, né? Eu vou contar uma história. É mais importante ser Eu feliz. aprendi isso Ah. na marra, cara. Até corta meu coração lembrar dessa história. Nossa, que triste. Não, é sério. Lá no colégio, eu estudei no Colégio São Gonçalo. Ó, Tentar não me emocionar. Estudei no Colégio São Gonçalo, tinha uma menina muito bonita. Muito bonita. A escola toda Aí, babava Aline. nela. Aline, né? 15 anos casado, já isso é uma história de criança. E aí eu lembro que eu Passado. criei coragem e falei pra ela... Na época não era ficar comigo, nem lembro como que era o nome, pra né, dar um beijo. Ela olhou e falou assim, quero. Aí eu falei assim, Faltou o fechamento. tá combinado então. Eu falei desse jeito. Negociou bem. Eu juro. Eu peguei e falei assim, tá combinado então. Amanhã, meio-dia, alguma coisa assim, no horário. Meu Deus! Ela falou, olhou pra minha cara e falou, tá bom. Nunca mais apareceu. Esse beijo nunca saiu. Errou no fechamento. Porque eu perdi no fechamento. Claro! A hora do fechamento ali. Eu não sabia o que A fazer. escola inteira ia ver e falou, Júlio. Rapaz, cheguei no outro dia, olhava aquele Isolado. colégio, olhava. Nunca mais. Eu falei, sabe, que idiota. Tá vendo? Eu vou gravar isso aqui, gente. Vou colocar lá A no... história de fechamento, Fechamento. que nunca ocorreu. Você deve aprender fechamento pra quê? Pra vender? Não, pra vida. Pra vida. Pra vida. Você tem que saber fechar. E tem que saber mesmo. No seu caso, Negociações. Gil, é fechamento da boca, tá? Se você puder fechar a boca, isso vale pra sua vida. Então, Não, você podia vamos ter, seguir, ó, vamos seguir. Você podia ter beijado a mulher de sua vida, mas tá hoje com a Aline. Que é a mulher da minha Aí vida. pronto. É. Salvou, Ó, salvou, corrigiu, salvou. Mas eu vou Corrigiu. pegar um gancho nisso que ele Corrigiu. falou. Falou da mulher da minha vida, que é uma empreendedora, que é uma... Enfim, antes de
namorar com ela, eu admirava ela, fui sócio dela antes da gente sequer Uau. namorar. É. Não, e se você sobreviver a uma sociedade, o casamento vai dar super certo. Imagina, gente. e aí hoje a gente é sócio de novo, a gente continua sócio em outras empresas e empreendendo junto, construindo uma vida junto. 15 anos juntos, 3 filhos. Mas teve um recorte aí do que você falou que me chamou a atenção. Você falou assim, aí eu falo pra elas. De alguma maneira eu pesquei aí que você foca em mulheres? Sim, É isso? sim. E por quê? Primeiro que mulher... Mentira, mulher é mais fácil de lidar, não é isso? Porque eu gosto de desafios. Porque eu gosto. Mas eu gosto do empreendedorismo feminino por olhar para elas com o olhar de quem realmente precisa de ajuda, sabe? O homem, naturalmente, pela constituição física, moral, psicológica, já tem um impulso de ação. A mulher, ela tem esse receio de tomada de decisão, de assumir a frente de um negócio. O homem é mais confiante. Exato. E aí eu falei assim, eu preciso transformar isso para o mercado. Eu podia trazer a visão dessas multinacionais, que eu vi grandes mulheres liderando, assumindo cargos de direção, de CEO das empresas. Eu falei, eu quero essas mulheres entender como elas formaram esses grandes impérios, construíram suas grandes carreiras, e eu quero fazer isso com a mulher que montou a dentista, que acabou de sair da faculdade, sabe? Que quer montar o seu escritório, sua clínica, tá buscando a liberdade. Que tá buscando a liberdade. E eu quero fazer essa mentalidade aqui. Porque eu vi o quanto a mentalidade empreendedora transforma. E eu vou trazer isso para esses negócios. Então, eu quis absorver essa necessidade do mercado, transformando a mentalidade de mulheres de negócios para saírem do amadorismo e de fato, construírem seus impérios. Eu falo para ela, constrói teu castelo, gata. Sim. Tu tem que fazer suas coisas. E a questão é, eu não vou construir o meu castelo com um diploma no bolso. Porque a faculdade, ela te deu uma capacidade técnica, mas a capacidade de gestão, ela é transformada. Você não foi... Ninguém te ensinou a vender, ninguém te ensinou a liderar, ninguém te ensinou a dar um feedback. Então, essa semana... Eu recebo muito WhatsApp das minhas mentoradas, né? E uma delas mandou pra mim e falou assim, eu tô com um problema aqui na empresa. Eu tenho uma funcionária e ela, assim, ela sabe que, ela vai ver esse episódio com certeza, mas brilhante. A menina é brilhante, com 23 anos, montou uma empresa que tá faturando muito no interior do estado. E agora, essa semana nós estamos abrindo uma filial da empresa dela para atendimento aqui em Cuiabá. E aí ela falou, tô com um problema com uma funcionária. A minha funcionária, ela chega de mau humor aqui. E aí ela acaba contaminando o ambiente de trabalho. E isso já teve... Aí ela foi pontuando, sabe, todas as questões que foram asseveradas por conta dessa deficiência. E ela falou assim, só que eu não sei falar. Eu falei, então vem cá. Chamei ela para um Zoom, para uma conversa, e falei assim, tu vai seguir esse processo aqui. E ela falou assim, Leide, ela vai pedir conta, eu não posso. Eu falei assim, faz o que eu tô te falando. Você vai seguir esse processo aqui. Você vai se formar na liderança, você vai se fortalecer perante uma autoridade na sua equipe e, ao mesmo tempo, você vai dar a ela a oportunidade de melhorar. Exato. A pessoa não sabe como ser melhor. Ela não sabe lidar, às vezes, com os próprios sentimentos, com as frustrações da vida dela. E você vai dar a ela a oportunidade de fazer isso. Ela falou, ok, Leide, eu vou fazer. Só me mandou uma mensagem no final do dia. Ela falou assim, caraca, foi a melhor coisa que eu fiz na vida. E ela tirou um peso dela também, né? Exato! Porque assim, a gente não sabe liderar, né? A maioria das mulheres não sabem liderar. Sabem dar gritos, berros às vezes, mas não sabem liderar. E Tem a ver liderar com o seu é uma propósito arte. também, né? Tem. Eu falei assim, eu quero que você tenha liberdade. Que E para você legal. ter liberdade, você precisa ter uma equipe produtiva e rentável. Então, eu te ensino a gerenciar através de uma liderança que forme times, para fazer aquilo ali. E te ensino a ter uma empresa lucrativa através das vendas, que é o meu propósito. Lucro e liberdade. Nossa, que legal. E quem que é seu cliente, tá? É a mulher, mas é a empresária, é a vendedora, é ela, a pessoa física ali? Quem que é? Como que funciona? É a empresária. É a empresária. A vendedora, ainda ela não tem autonomia e não percebe a necessidade de investimento, Entendi. de qualificação para isso. E também não é meu público-alvo. Assim, eu acho que eu não tenho uma linguagem tão acessível a ela, porque eu vou falar de números e de uma ganância que talvez ela não tenha ainda. Sim. Né? Então, é a Então, empresária, a você médica... treina líder, na verdade. Exato. Pra ela... As empresas, por exemplo, tem uma clínica de estética, uma das mais famosas aqui do estado, e ela me contratou. Então, em um mês, a gente aumentou 30 mil no faturamento, ajustando a equipe. Só comunicação. Porque as pessoas acham assim, Leide, eu já mando mensagem para os meus clientes. Eu já mando. Aí eu vou ler o script, eu falo assim, cara, eu não compraria de você nunca. Você não tem uma linguagem persuasiva, você não tem uma linguagem conectiva. Por isso que tu não vende. Porque você acha que as ações de venda são um checklist. Eu coloco ali, mandar mensagem, mandar isso, enviar uma propaganda. Eu falei, cara, tu é uma fonte de spam pro teu cliente. Você é o chato, entendeu? Tu acha que tu tá sendo a vendedora boa, legal? Não é. Então aí eu transformo a linguagem
linguagem de vendas, e aí eu torno isso mais sedutor, mais conectivo, mais persuasivo, e aí, de fato, a gente consegue ter mais resultado. Então, a clínica, por exemplo, isso aconteceu. Eu tenho uma dona de uma fábrica no interior, ela me achou pela internet, essa mulher me contratou. Ela faturava 300 mil, né? Enfim, ninguém vai saber quem é. 300 mil reais, ela vendia cama, mesa, banho. Ela falou, Leide, eu tenho uma fábrica, eu vendo para um estado, eu vendo para o Brasil, e a gente está faturando 300 mil. Só que o sonho do meu pai é chegar em 400. Então, ele falou que deixa eu investir numa mentoria com você, mas ele falou que nós temos que chegar em 400. A gente faz, né? Enfim, montei as estratégias para ela, arrumei a esteira de produtos, criei upsell, downsell, criei a linguagem, criei o enredo de vendas, estruturei tudo junto com ela na mentoria. E aí ela falou assim, Leide, tá aqui, a mensagem, tem um post no meu feed falando sobre isso, 423 mil reais. Saiu de 300 para 423, 123 mil reais de aumento em vendas em um mês. 40%. Mudando detalhes. Detalhes de comunicação. Parece detalhe, mas não é, né? É algo Processo. fundamental. É você criar processo de vendas. As pessoas que acham que venda é a enrolação. Eu venho aqui, converso com você, pá, compra. De repente, pá, compra. Não é. Não é. Existe uma narrativa a ser construída para que você consiga vender. E aí eu ensino a pessoa a olhar para o produto dela através dessa narrativa. Então eu trabalho com a empresária, com a médica, com a dona de fábrica, com a gestora, né, de equipes que talvez queira aprimorar a liderança da equipe para vendas. Tenho arquiteta, tenho advogada. Recentemente entrou agora, né? Eu abri uma vaga de mentoria. Eu não consigo abrir muitas porque meu atendimento é bem focado. E depois que você entra para minha esteira, né? Para os meus clientes, para minha carteira, eu vou estudar o teu nicho a fundo. Então, eu vou analisar tudo que acontece no mercado nacional, internacional, as oportunidades que você está perdendo. Eu vou fazer pesquisa com o seu concorrente para entender tudo que a gente pode aprimorar na sua linguagem, no seu processo para vender. Então, eu não consigo fazer isso com dezenas, centenas de pessoas. Claro, é uma boutique. Exato. Né? E aí eu atendo isso de forma personalizada. Ô, Leide, tem algum número que você pode usar para ilustrar no tópico lucro ou liberdade? Assim, uma pessoa que saiu teve essa dos 300 para os 400. Mas convenhamos, a pessoa de 300 já era uma pessoa que... Sim. Mas uma pessoa que saiu de baixo, um número que chama atenção, sabe? De sei lá, 100, 200, 500, alguma coisa nesse sentido? Tem. Assim, tem as meninas do artesanato, né? Não é o meu público central, mas como elas ficam ali comigo, elas falam, Leide, eu vou aplicando isso aqui vai dando dinheiro para mim. Eu tenho uma que recentemente entrou para um programa, eu tenho um programa de aceleração de vendas que chama Plano A. E aí eu falo assim, só tem um plano, fazer dar certo e fazer ter lucro. Você tem que entrar aqui, pagar isso daqui o mais rápido possível. Então a gente vai montar as estratégias que você vai fazer. E aí ela entrou, ela falou assim, Leide, eu tô saindo de 0 vendas. Olha zero. Só. Ou seja, ela não saiu de 300, Meu negócio tá Vamos zero. baixar um pouco, de 0. De 0. Vendendo calçado infantil. 0. Ela falou assim, eu não tô vendendo. Tudo que eu mando pro cliente, ele não compra. Ele acha que não é bom, meu sapato, ele não compra. E aí ela fez 73 vendas em uma semana. Uau. 73. Eu falei, caraca, mulher, o que é que tu fez? Ela achou assim, uma centopeia. Eu fiquei te ouvindo. E aí eu fui aprimorando as coisas. Foi internalizando esse conhecimento. O programa dela não é personalizado. Eu não crio a estratégia para ela. Eu dou aula. No plano A, você tem aula comigo de vendas. Geral. Ela foi lá, aprendeu, ela colocou. Então, de 0 a 73, sem ter alguém te direcionando. Ou seja, legal. só não vende quem não aprende. Quem não sabe. Porque dá pra fazer dinheiro. Eu tenho uma outra que vendia terço. Cara, vendia produto de 30 reais. Ela saiu de 8 mil. Em um mês a gente foi pra 14 mil. E depois de 3 meses a gente tava batendo 30 mil de faturamento. Morava numa cidade de 10 mil habitantes. Não tinha nem se ela vendesse 10 terços para as pessoas lá, ela não conseguia. Ela vendia online. A gente montou um site, uma estrutura de vendas. Hoje, ela é a pessoa que mais tem visibilidade, né? É a maior empresa do segmento dela no cenário nacional. Que legal. Entendeu? De 8 mil numa cidade que tem 10 mil habitantes. Não interessa se você mora num lugar que tem ninguém. Tu vai vender. A hora que tu aprender a vender, você vai encontrar quem precisa e você vai aprender a fazer oferta. Acabou. Que massa. Que aula, hein, Gil? Muito bom, muito bom, muito bom. Você tem solução, cara. Eu não sou mulher. Ele é um negociador aqui. Ele é um negociador. Aí, depois, ele vai fazer uma pergunta pra você agora. Se eu falar que eu me identifico como mulher, eu consigo fazer uma Fazer aula. o curso? Não, esses dias eu tava, gente, na missa, né? E um rapaz falou assim, Leide, mas você não fala pra homem, não? Eu falei assim, não abre uma exceção? Ele falou assim, não, porque eu fico assistindo todas as suas lives, todas as suas aulas, e eu queria tanto que você desse uma mentoria pra mim. Eu tô aqui gerando uma Muito curiosidade. Bom. Eu queria, assim, o Gil vai fazer uma pergunta agora, mas eu queria que depois você passasse para mim o feedback que aquela empresária deu para funcionária melhorar
Eu queria falar pro Gil A uma estrutura coisa... do feedback. Ah! É, só pra assim... Do mau humor? O quê? Não do mau humor, mas um feedback que ele possa melhorar. Aí você me ensina a estrutura, porque eu já tentei falar de todo Várias jeito e vezes, não dá. resolve. Ah, sim. Você me ajuda com isso? Claro que eu te Então, ajudo. Gil, por favor, faz Existe a uma pergunta pra fórmula. ela. É a fórmula. Eu preciso disso, cara. Sei, tá bom. Enfim, Enfim. não fala não. Não Senão fala vai não. ficar me perturbando. Não, eu vou ficar. Eu vou te inscrever no meu curso Pergunta de lá. gestão. Leide, o que é sucesso pra você? Que os seus alunos aí, os seus mentorados... Mentorados que falam? Ué. Ó, que legal. Aprendi uma palavra nova. Que eles podem se inspirar e traçar como meta. Na sua opinião, é óbvio, né? Tem várias versões. Aqui são 128 versões. De sucesso. Sucesso, por enquanto. And Acho loading. que o sucesso ele tá muito associado ao teu objetivo de vida, né? Uhum. Então, o meu objetivo de vida é ter tempo para minha família. É ter tempo de poder curtir, talvez, assim, a criação dos meus filhos, né? De ter tempo para viajar com meu marido, de ter tempo para poder fazer uma boa mesa e servir uma refeição especial para as pessoas que eu gosto. Eu amo cozinhar. Então, o sucesso para mim é poder proporcionar a alguém uma vida mais feliz. E através dos negócios, eu consigo isso como? Tendo lucro, a capacidade de pagamento. Hoje a gente sabe que existe uma moeda e a gente precisa poder comprar, e tendo a liberdade de tempo. Então, sucesso é poder construir uma vida que seja útil a alguém, tendo lucro e liberdade através dos seus negócios. Que é isso. Uau, muito bom. Ou seja, um episódio que com certeza vai ser útil a alguém, Útil a alguém. né? E que vai me ajudar a ter lucro e liberdade. Porque você Vai vai te entrar... ajudar a ter lucro e liberdade. E a gente teve aqui uma aula, uma consultoria. E vai ser de graça pra quem tá assistindo, hein? Tá assistindo ou ouvindo a gente, qualquer plataforma aí, A de gente graça. pode rentabilizar alguma coisa No aí final, também, né? Assim, No final, vai ter um link no vídeo. Ela clica, a gente vai ganhar participações nas, No mínimo, né, né? nas novas Claro, contratações. claro. Mas por falar agora sério em rentabilizar, deixa o seu Insta pra Isso. galera, porque afinal de Pra te contas, procurarem, pra te né? procurar, pra te Pra achar. quem não te conhece ainda, né? Sei que não vai ter vaga, né? Ou vai, não sei. pode ser que não tenha vaga, pode ser que tenha. Meu Instagram é Leidiane Sala. É @Leidiane Sala, assim. Sala de sala, cozinha, banheiro igual. Simples mesmo. E aí ali você encontra várias informações. Eu tenho uma série, eu tenho mais de 50 aulas de vendas lá dentro, gratuitas, que você pode assistir, né? Então, são as lives. Tem um canal no YouTube também, que é Leidiane Sala, que tem vários episódios, vários conteúdos também associados a vendas. E recentemente eu gravei uma aula sobre como estratégias para alavancar o seu negócio em 2023. E ela é o terceiro link ali. Se você clicar no link da minha bio, vai aparecer estratégias para alavancar os seus negócios em 2023. E você pode assistir essa aula, que eu tenho certeza que você vai ter uns insights necessários para você fazer mais dinheiro agora. Agora. Que Muito massa. bom, muito Ó, bom. Eu percebi que você também ficou em casa, até porque seu nome é Sala, né? Claro. Então você ficou em casa. Muito obrigado por ter vindo. E pra encerrar esse programa, Ai, a caneca. Caneca, pra beber seu chá. Eu ia falar, escolhe, mas você não vai escolher. Eu vou escolher o que tiver a princesa. Porque princesas... rainhas. Rainhas, desculpa. Rainhas. Cadê o da princesa? O Johan vai pegar ali? Não, esse aqui? Só pra... Cadê? Ah, princesa, Aí! que você achou? Porque as rainhas Tomam um chá. tomam chá. chá. Essa é uma caneca... o upsell, vou valorizar ela, Eu né? ia falar pra Sim, você, é uma você quer que eu te caneca. venda a sua Não caneca? é uma caneca, né? Não, É uma obra gente. de arte feita Exatamente. numa caneca. Um artista muito bacana, que é o Rafael Jonier. E essa aqui é pra você olhar lá e lembrar. Eu contei a minha história, a minha trajetória, e com certeza inspirei muita gente Que lá no bacana. Papo à Vista, que é o podcast da Rentalize. Mais de 100 episódios. Estamos no 4º ano gravando, 20, 21, 22. Estamos entrando agora no 23. Cara, que Olha que bacana. Distribuindo conteúdo de qualidade, de graça. E eu tenho certeza que se esse conteúdo falou com você, compartilhe ele com aquela sua amiga empreendedora, que com certeza vai se identificar muito com a história da Leide, como eu me identifiquei, como o Gil se identificou, e que você tenha uma trajetória ainda mais bacana de sucesso. Ai, que A bacana. gente ia te dar esse copo. Entendeu? Mas pela qualidade, né, da sua palestra que você deu aqui, eu acho que a gente tem muito mais a ver com você, uma obra de arte pra você tomar seu chá. Exatamente. Como chama isso? Eu ia falar isso aqui. Isso daí é Upsell. upsell, é Upsell. verdade. Gente, isso aqui é Upsell. valorizado, Upsell e é uma downsell. super obra de arte. Não é? Gente, o que é uma caneca com fio de ouro perto de uma obra do Jonier, gente? O Exato. que é isso daqui? Não é. Tenho Não certeza é, que você nunca entendeu? tomou chá numa obra de arte. Uma caneca de ouro pode até ter Nunca. tomado. E se teve upsell pra você, tem downsell Downsell. pro Gil. Pega essa garrafinha, rapaz. Tá Reciclável, muito além do que você usada, merece. que já tá bom Um bebedouro demais de pra alumínio você. já serviria. Né? Gente, nesse clima de descontração e agradecendo a Agrobravo,
Gustavo, Jong Kombucha e Paulistinha Delivery. A gente encerra mais um episódio. Lembrando que toda terça-feira uma história de empreendedorismo, um episódio muito bacana para você assistir no YouTube, no Spotify, no Apple Music, na sua plataforma de podcast favorita, enfim, você que escolhe. Esse foi o Papo à Vista. Mais um podcast da Rentaliza. Ó, viu? Nós estamos improvisando Muito aqui. bem, Uma hora a gente muito vai se bem. acertar. Começamos ontem, né? Você sabe.